Eu queria fazer um questionamento para você aqui hoje. Você que está vendo esse vídeo aqui, qual é a sua maior dificuldade em não se importar demais? Você já parou pra pensar que às vezes você se importa muito com as coisas e com a opinião alheia também, como os outros vão se importar com relação a você? Pois é, muitas vezes a gente acaba não prestando atenção, mas em muitos momentos nós deixamos de focar em nós mesmos para focarmos em outras pessoas e nos baseamos muito na opinião alheia. E infelizmente a grande maioria das pessoas tem a grande dificuldade de focar em si mesmos e se colocar em primeiro lugar. E às vezes as pessoas têm uma necessidade grande de se importar sempre com os outros, sabe, em primeiro lugar. Ou então se importar muito com o que os outros vão pensar. E às vezes isso é até inconsciente, as pessoas acabam não se ligando muito em como lidar com isso, em como fazem isso de forma inconsciente. E uma coisa muito importante às vezes na nossa vida é nós pensarmos em nós mesmos em primeiro lugar. Você sempre tem que colocar você em primeiro lugar. Porque pense comigo o seguinte: se colocar em primeiro lugar é realmente egoísta? Não, não é egoísta. Se você for analisar, se colocar em primeiro lugar não quer dizer que você está sendo uma pessoa egoísta com os outros, mas quer dizer que você está sendo uma pessoa sensata com você mesmo. Porque do que adianta você querer, expressar como se sente com relação aos outros ou como os outros se sentem com relação a você, sendo que você não sabe expressar como você se sente com relação a você mesmo. Então você sempre focar em você, no seu aprendizado, no seu conhecimento, na sua evolução pessoal, vai trazer a você benefícios muito maiores do que se você ficar parado e preso na opinião alheia. E às vezes não se importando demais, você começa a perceber que os outros não ligam para o que você faz ou deixa de fazer. Às vezes você se importa tanto, mas tanto com isso, que você acaba não percebendo que os outros realmente não ligam. E um dos primeiros passos que a gente tem que fazer para identificar realmente como a gente precisa começar a focar em nós mesmos, é primeiro a gente entender por que é que a gente se importa tanto com a opinião alheia ou se importa tanto com o sentimento alheio à frente do nosso. Não quer dizer que você não tenha que se importar com as outras pessoas que você gosta, mas você tem que entender primeiro por que que você se importa muito mais com os outros ou se preocupa muito mais com os outros do que consigo mesmo. Então, quando você identifica sentimentalmente e emocionalmente de forma racional também, para você compreender, tá, por que que eu me importo tanto com isso? Vale realmente a pena? Pensa o seguinte, você quantas vezes já deixou de fazer algo, ou dizer um sim ou um não para algo, e você depois pensou, cara, eu não falei da forma que eu queria, eu não me expressei da forma que eu desejava. Então, se eu vou te questionar aqui, por que é que você se importa tanto, hein? Você se importa muito por conta da pressão familiar ou da pressão externa que botam sobre você, sobre a expectativa gerada em você, que você inconscientemente acaba colocando sobre si também essa pressão. Um outro ponto importante também da identificação é você compreender se você está se importando muito mais com os outros porque você tem uma dependência emocional. Se você analisar, poxa, eu realmente sou dependente dessa pessoa, então aí já temos um problema até mais grave. E às vezes você pode até desenvolver uma ansiedade social, que é um reflexo muito comum que acontece nos nossos dias de hoje. Então, quando você identifica e você percebe, cara, realmente a opinião dessa pessoa conta muito, realmente o que ela falou ali, realmente é o que eu quero, porque quando você começa a entender realmente o que você quer, valorizar a sua opinião própria, o seu pensamento, o seu sentimento, você começa a perceber que você precisa se cuidar primeiro. Porque muitas vezes eu acredito que talvez você, pelo menos uma vez na vida, já deve ter ficado triste com alguém, já deve ter se sentido mal por conta de algo que alguém fez, mas optou por manter o seu sentimento escondido, não lidar com essa tristeza e acabou lidando com a tristeza do outro para poder ajudar o outro. Isso acontece muito entre pessoas que têm uma proximidade amorosa, principalmente, em relacionamentos, principalmente. E, infelizmente, acaba você não cuidando sentimentalmente de você, não se preservando, não tendo essa autopreservação, o que acaba se prejudicando e fique ciente de que essa tristeza, esse sentimento, quando você não dá importância para o seu sentimento, para aquilo que você está sentindo, não acolhe o seu próprio sentimento e ressignifica ele, lida com ele de forma melhor, você acaba deixando ele como se fosse uma bola de neve que futuramente pode acabar acarretando em situações que essa tristeza vai voltar e às vezes até pior. E uma forma de entender por que que você se importa tanto é você compreender de onde vem essa preocupação excessiva com as coisas. Nossa, eu tenho preocupação de que algo possa dar errado no futuro, eu tenho preocupação de que algo possa não acontecer da forma que eu quero, eu tenho preocupação de que alguém vai pensar tal coisa. Então, compreenda em primeiro lugar de onde é que vem esse pensamento excessivo. O que que é que mais te preocupa, que faz você se importar tanto? E o porquê você se importa tanto? Você se sente pressionado? Você sente que você não é aquilo que deveria? Você sente como se fosse um impedimento e às vezes acaba desistindo? Então, ou seja, você nem é assertivo naquilo que você quer fazer, porque esses pensamentos ficam tão descontrolados ali na sua mente, que acaba que você fala assim: "Pô,
eu não quero fazer isso aqui. Só que isso fica um peso na sua consciência. Então eu quero que você entenda o seguinte: quando você compreende de onde vêm esses pensamentos excessivos, você automaticamente vai compreendendo que você não necessariamente precisa se cobrar demais, sabe? Você sabe que você tem que fazer, você vai lá e faz, certo? Não é para deixar de fazer, para a sua própria evolução física, mental, racional, enfim, da sua saúde, das suas relações, do seu desenvolvimento. Porém, você não precisa se colocar de uma forma com uma pressão extrema. Em situações simples do dia a dia, às vezes você fala assim: "Nossa, eu tenho que fazer tal coisa hoje, eu tenho que fazer tal coisa amanhã, eu tenho tô cheio de coisas", e fica aquele pensamento: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus". Calma, pense o seguinte: respire fundo e você pense dessa forma. Você já sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Às vezes você pode ter uma dificuldade para se motivar. Isso aí já entra num ponto relacionado à sua autoestima que a gente vai falar logo mais. Mas quando você entende que essa preocupação excessiva é por conta desses processos, então você vai compreendendo o seguinte: tá bom, eu tenho que fazer essa coisa, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso fazer. Então, se você já vai fazer e já sabe que tem que fazer, você não precisa ficar se cobrando, perdão, de forma excessiva, porque isso vai gerar em você um conflito mental muito grande. Então, às vezes, só precisa ligar o foda-se. Cuide de você. Você sabe o que você tem que fazer, então vá lá e faça. Às vezes você não vai fazer ali de imediato, mas você sabe que em algum momento você vai fazer. Então ressignifique na sua cabeça, ao invés de você se sentir preocupado e desanimado por essa pressão colocada em você por você mesmo muitas vezes, pense em primeiro lugar em assim: "Eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou fazer essa coisa aqui, depois eu faço a outra". Em vez de você ficar fazendo tudo mais ou menos, você assim, faz aquela coisa ali, vai fazendo, mas sem pesar na sua consciência, sem ter esse peso extremo na sua mente de que vai dar errado ou que vai acontecer alguma tragédia. Porque tragédias na vida, elas podem ou não acontecer, mas às vezes não tem no nosso controle. Uma coisa também que você precisa compreender é o que está no seu controle e o que não está. Uma forma de você entender, muitas vezes, que você não vai se importar demais ou vai se importar demais com algo é a seguinte: o que é que você tem controle e o que é que você não tem controle? Eu consigo fazer isso aqui cabe a mim, isso aqui eu tenho controle? Ok, então eu farei. Outra coisa tem ou não acontecer? Depende de mim? Não depende, então eu não tenho controle. Então essa necessidade de apego em controlar tudo, essa necessidade de você estar sempre no controle, estar sempre no comando, acaba criando essa preocupação excessiva, essa importância excessiva. Entende? Então, quando você entende: "Olha só, eu vou focar só no que eu tenho controle e o que eu não tenho controle, eu não vou me preocupar tanto". Você vai ver que a sua vida vai melhorar demais, porque você, por mais que esteja dolorido, não tem controle sobre a vida dos outros. Se algo que você vai fazer depende de você, ótimo, se não depende, foda-se, entendeu? Foda-se. Não cabe a você, então não se importe tanto, não se preocupe tanto. E com relação ao que você tem controle, tenha ciência de que você não é um ser humano perfeito. Você tem que entender que existem imperfeições em todos os seres humanos. Todos os seres humanos possuem imperfeições. É por isso que nós buscamos a evolução através do autoconhecimento, da saúde mental, da saúde física, do nosso conhecimento em geral. Então, às vezes, a gente tem algum familiar ali que reclama muito, ou que é cheio de problema, e você fica atraindo essas situações para sua mente. Isso acontece também em empresas, que você fica atraindo essas situações para sua cabeça, os problemas dos outros ficam vindo para você, e você acaba tendo essa necessidade inconsciente de se importar demais, e acaba não sendo assertivo com aquilo que você realmente quer. Uma dica muito boa é, se você não está se sentindo bem, afaste disso. "Ah, mas vai me doer". Vai doer, é difícil, a tristeza vem, mas cara, às vezes a necessidade de afastamento do ambiente em que você está ali fazendo com essa pressão e com que você se importe, se preocupe muito com a situação, acaba atraindo problemas para você. Então, se você está num ambiente em que você acaba atraindo essa carga de preocupação excessiva, você vai ter esses pensamentos excessivos e essa importância excessiva que você acaba não se concentrando naquilo que realmente importa. E quando você entende que você não é um ser humano perfeito e que nem tudo está sob seu controle e que você sim vai errar, você sim vai ter suas decepções, a vida é assim, é feita de imperfeições, de decepções, de coisas que acontecem que às vezes não nos agradam. E quando você entende essas imperfeições e compreende que você pode melhorar certas coisas, mas que tem certas coisas que infelizmente você não vai ser bom em tudo.
Nem todo mundo é bom em tudo. Você pode ser bom em muitas coisas, mas você infelizmente tem suas imperfeições. Assim como nós todos temos imperfeições. Isso é uma coisa normal e natural. O excesso do perfeccionismo, isso acaba caindo na mesma armadilha que eu falei, da necessidade de controle extremo, que acaba atraindo essa necessidade extrema de pensamento excessivo, essa preocupação logo, e acaba atraindo o quê? Uma vida de desânimo, de desmotivação, de você não saber em que focar, do que não focar, essa desconcentração. E essa desconcentração te tira do presente. Porque entenda o seguinte, o passado que ele já existiu, ele não existe mais, ele existiu. O futuro ainda existirá. Então, você tem que focar no quê? No que existe, no momento agora. É focar no momento presente, focar no agora. O que que você está fazendo neste momento? O que que você quer fazer neste momento? Então, quando você vai fazer uma tarefa, como a gente falou no começo, eu tenho que fazer essa coisa. Quando você vai fazer essa tarefa, foque nela, faça ela. Viva o momento agora. Viva o agora. Não precisa ficar se preocupando tanto com o futuro, porque isso vai te trazer uma ansiedade. Você todo dia viver constantemente com a preocupação de lá na frente, lá na frente, lá na frente, você acaba esquecendo do momento. Então, é o que você faz agora, no momento presente, sendo assertivo agora, é o que vai trazer esse futuro. Então, você focar só no futuro, mas esquecer do presente, vai tirar de você esse futuro que você tanto quer. E uma outra coisa também as situações do passado que existiram e não existem mais. Então, as situações do passado, quando você tem esse excesso de passado, você pode trazer essa ansiedade que vem do passado, ou então uma depressão, uma tristeza, um estresse, porque as situações que aconteceram lá atrás, mas tal pessoa me magoou, aconteceu tal coisa no meu trabalho, aconteceu situações da minha vida, meus traumas, essas coisas você tem que acolher esses sentimentos, essa dor, e aprender a lidar com elas e trazer elas no seu momento presente, entender, beleza, isso aqui me aconteceu, isso aqui foi lá atrás, eu passei por isso lá atrás, o que que eu posso trazer de positivo? Porque tudo pode te ensinar. Essa importância que você dá demais às coisas que aconteceram, acaba te trazendo uma negatividade no momento presente. E automaticamente essa negatividade faz com que você sinta essa ansiedade do futuro, de melhora, e acabe ficando desconexo da realidade. Quando eu digo desconexo da realidade, eu digo desconexo do momento presente. Talvez esse seja o maior conceito do um dia de cada vez. Porque quando você se importa menos, você chega num ponto que o que tal pessoa tá fazendo você não liga, sabe? O que tal pessoa pensa de você, você não liga. Porque a grande maioria das pessoas realmente não liga pra você. Você se importa tanto, mas as pessoas não ligam. Foque no momento presente, no que você faz agora, e eu tenho certeza que você vai conseguir ser mais assertivo no seu dia a dia e vai conseguir automaticamente evoluir você mesmo. Então use esse tempo que você tem para entender por que você se importa tanto, como eu falei, você entender que você não tem tanto controle sobre os outros, sobre certas situações, você tem controle sobre o que é você. Acolha os seus sentimentos, as suas preocupações, em primeiro lugar. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Pensar no outro é uma empatia grande, mas não é antipatia você pensar em você em primeiro lugar. Então, às vezes, dizer um não para uma pessoa não é errado. Às vezes você não diz não por medo da pessoa ficar magoada, mas às vezes o não é necessário para o seu crescimento. Cuide sempre da sua saúde mental, da sua saúde física, adquira o seu conhecimento, invista o seu tempo em você, no que você realmente quer. Faça por você em primeiro lugar. Quando você começa a focar em você, nos seus projetos em primeiro lugar, na sua sensação em primeiro lugar, em como você se sente com a vida, na sua felicidade pessoal, no seu desenvolvimento pessoal, você vai perceber que automaticamente você vai ter uma melhora na sua autoestima, os seus projetos vão começar a andar, as coisas vão começar a acontecer, e você às vezes não precisa dar satisfações para as pessoas. Você não precisa sentir que você é obrigado a dar satisfação do que você está fazendo. Então busca a sua evolução. Você quer que o outro evolua? Evolua a si mesmo primeiro. Você quer que tal pessoa aprenda? Aprenda você primeiro. Não busque que os outros façam o que você deveria estar fazendo. Sempre que tiver uma situação, pense sempre, por que eu me importo? Por que eu estou dando tanta importância a isso? Isso realmente vale meu pensamento? Isso realmente está trazendo benefícios para minha cabeça? Não está? Então beleza, vamos acolher esse sentimento aqui, vamos entender ele, vamos deixar ele aqui, vamos lidar com tal sentimento, vamos, o que que é mais importante, o que que não é. Então quando você vai entendendo isso, você vai elencando importâncias da sua vida. Cara, você tem que ser a prioridade para você. Os outros é uma exceção que vem, é um acréscimo. Entenda que as outras pessoas é um acréscimo positivo ou negativo, dependendo da forma que você atrai, mas que você tem que ser 100% por você e esse acréscimo pode ser o outro. E comece a entender que você tem que focar em você em primeiro lugar, trazer essa prioridade para você, para o seu coração, para sua mente, e você vai ver que essa melhora vai ser muito grande na sua vida, viu? E também se você já passa por algumas situações, né, que são um pouco assim difíceis de lidar sozinhos, alguns sentimentos,
você pode procurar ajuda, ok? Eu falo com uma pessoa que, procura ajuda psicológica, eu faço terapia também, enfim. Então, eu peço a você que caso você tenha ficado até aqui também, assistir esse vídeo completo, que você possa se inscrever aqui no canal e deixar seu like caso tenha gostado do conteúdo, e ficar atento também nas nossas outras redes sociais que tem conteúdos exclusivos por lá também, viu? Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui do Fruto do Universo. É isso, valeu, falou e fui.